Cury. É uma imensa gentileza estar com você. Prazer em vê-la na mesa, em nome dos quais eu cumprimento os colegas do nosso Congresso de História da Medicina. Bem, eu sou cirurgião de formação. Eu sou cirurgião de formação, cirurgia de cabeça e pescoço. Depois do doutorado, como a cirurgia de cabeça e pescoço, ela é junto com a otorrino na França, eu acabei me envolvendo também com a cirurgia otorrinolaringológica. E tenho refletido a vantagem de ter 72 anos. Não preciso elogiar, eu estou me sentindo bem, estou legal, mas eu tenho 72 anos. A vantagem é que nós podemos ver o antes e o depois. Quer dizer, eu vivi, de alguma maneira, a cirurgia do command surgery, das grandes cicatrizes, em que não havia nenhuma limitação. O médico era dono absoluto do destino do doente. Havia pouca crítica. O médico, na maior parte das vezes, não precisava responder a ninguém. E eu vi cirurgias bastante complexas. Teve um período que eu fiquei no Instituto Nacional do Câncer e eu vivi junto com o horror das grandes cirurgias sem limites que inviabilizava a vida e o convívio social. E eu tenho refletido sobre isso. Eu tenho os meus ex-alunos, eu participei da formação da maior parte dos alunos em Manaus, tanto na Federal, que já estou aposentado, fiz novo concurso para a Universidade do Estado do Amazonas, é outra universidade pública, e os meus alunos, na organização da nova universidade, prepararam a minha disciplina para a universidade pública. Eles tiveram a gentileza de preparar as duas disciplinas. Então, eu colaboro tanto na graduação quanto no mestrado, com uma disciplina chamada História das Doenças Tropicais Infecciosas, que é o nosso mestrado junto com o Hospital de Medicina Tropical. E eu tenho refletido e me parece possível teorizar uma relação pendular entre o belo e o feio, modulando a prática cirúrgica. Quer dizer, quando a cirurgia, num determinado período, ultrapassou limites aceitáveis, provocando a feiura, a sociedade, o espírito crítico da sociedade, que é extremamente forte, agiu. Então, nós vamos ver algumas imagens. Isso é um processo teórico. Eu estou teorizando sobre uma ideia. Assim, o belo é o belo. O belo atrai. O belo, ele traz beleza à construção da vida. O feio é o feio. E que nós fugimos do feio. A humanidade, ela se caracteriza, ela tem essa conotação, esses arquétipos muito fortes, muito fortes. Então, aquela é uma imagem belíssima da Vênus de Milo, que todo mundo conhece, e esse aqui é o deus Pazuzu, é um deus mesopotâmico, mais ou menos do reinado de Hammurabi. Está se vendo que ele é um díptero, é um inseto, é um díptero. Eles viviam numa área pantanosa, possivelmente tinha doenças relacionadas à malária. Eles têm uma descrição numa tábua de argila que parece muito a malária. E olhe como é que ele é retratado. Uma boca larga, é um díptero, edema dos membros inferiores, chifre, é uma pessoa feia. Então, de uma maneira geral, eu gostaria de explicar, isso é um procedimento teórico. Eu estou teorizando em cima de uma ideia.
A vida sem deformidade, ela é bela. Todos procuram esse arquétipo da beleza. Todos. Todos. O que varia é o tipo da beleza. Mas nós procuramos a beleza naquele grupo social. E a vida com deformidade é feia. O belo promove a coesão social. Repito, não é o belo no arquétipo nosso. São belos. Belos no mundo. O belo na África subsaariana tem um significado diferente do que numa metrópole como São Paulo. O feio determina a dissolução. As pessoas brigam em torno do feio. Ninguém quer ficar feia. Nós queremos seguir um arquétipo que nos pode promover a beleza. Então, esse é o primeiro processo teórico. Nós vamos avançar para um segundo pressuposto teórico. São uma nova categoria. Estamos discutindo em torno de categorias. A medicina mantendo a vida, ela é bela, ela atrai, ela recebe créditos da sociedade, os médicos são procurados, ou um médico é procurado. Mas a medicina que causa a morte, ela é feia. As pessoas não querem um médico que provoca muita morte. Isso estava claro no primeiro Código Civil Mesopotâmico, o Código de Hammurabi. O cirurgião que provocasse a morte, ele seria penalizado com um determinado valor. Dependendo do estamento social da pessoa, ele pagava mais ou pagava menos, mas ele era punido. Operou, cegou, o cara era importante, corta a mão. Então, as mãos eram amputadas. E é o que nós chamamos do castigo preventivo, pedagógico. O cara via um outro, no Amazonas chama munheta, o cara que não tem a mão chama munheta. O cara com as mãos amputadas, aquilo servia para que os outros não, eu não vou fazer, porque se eu cometer um erro, vão tirar minha mão. Então, na realidade, essa medicina sem deformidade, ela é atrativa. A medicina com deformidade é feia. Isso está claro pela primeira vez no Código de Hammurabi. Isso está muito claro. Inclusive, o pagamento do serviço. Quanto melhor o serviço, quanto menos defeito ficasse o doente, melhor seria remunerado. Então, vejam, aparece pela primeira vez a medicina como especialidade social, nessa fase já como especialidade social, com os médicos nominados, médicos sendo pagos pelo reino, pelo Estado, reconstruindo feio. O nariz era amputado, a pessoa cometia um crime e cortava o nariz. É o que nós chamamos da punição pedagógica. O outro vê e diz assim, não, eu não vou fazer para que isso não me alcance. É o alcance das medidas punitivas da jurisdicionalidade no mundo. Pois bem, isso é usado até hoje. A cirurgia plástica continua usando, mas é o primeiro movimento da reconstrução do feio. Uma pessoa sem nariz, mesmo que ela fosse bela, ela se transforma numa feiura. Então, a reconstrução nasal reintegra socialmente aquela pessoa. Então, é a primeira construção que se vê. E tem o embelezamento após a morte. Tem várias culturas no mundo, no altiplano boliviano, mas ela chegou a um termo de desenvolvimento social extraordinário no Egito. Essa é a máscara de Tutankhamon. Eu já vi essa máscara pertinho 2 vezes. Uma vez em Paris, no Petit Palais, outra vez no Egito, no Museu do Cairo. Ela é lindíssima. Lindíssima. A gente esquece o morto que está atrás. O morto que está atrás não existe. A máscara transforma a feiura da morte
numa beleza incomensurável. E essa busca desse arquétipo no Egito, ele alcança uma perfeição extraordinária. Claro, nós estamos falando das pessoas ricas, né? A medicina dos ricos e dos pobres sempre esteve, né? Platão se refere a isso no livro Político. O pobre doente é diferente do rico doente. Nós continuamos com a mesma realidade em qualquer parte do mundo. Pois bem, a pergunta que fica na Mesopotâmia existiam regras para evitar o abuso da ação cirúrgica, causando o mal, causando a feiura, causando a morte. Nós não vemos isso no Egito. A pergunta que fica, e eu não vi nenhum registro, eles se adaptaram para manter o corpo imaculado para garantir o renascimento, porque a nossa perspectiva é manter o corpo imaculado. Pois bem, os gregos trazem isso ao esplendor da beleza do corpo. Isso é uma jovem mulher com corpo, eu vou usar uma palavra que minha neta de 16 anos, ela saradíssima. Vovô, ela está saradíssima. E é uma mulher lindíssima. Eu ganho 2 minutos, hein, porque atrasou o início. Só para trazer a ordem. Bom, então é um corpo lindíssimo. Então, a vida sem deformidade, ela é bela, é bonita. Isso atrai a sexualidade, atrai a reprodução. Vocês aqui, eu trabalho no Amazonas em pesquisa no interior do Amazonas. A hanseníase tem no Amazonas uma das maiores prevalências do mundo. Eu acho que vocês nunca tiveram a oportunidade de ver um hanseniano sem os dedos, sem a pirâmide nasal, sem a ponta dos pés, absolutamente deformado, com feridas no corpo. Esse homem, as pessoas se afastam dele. Se afastam. Porque a feiura nos impele à fuga. Qualquer que seja a feiura. E o movimento que move esse planeta é o belo e é o feio, como antagônicos de um processo teórico que é possível, sim, valorizar. Vejam, essa mulher está indo ao banho, século IV a.C. Eu posso perguntar para as jovens presentes aqui vou perguntar para você, que você é a mais jovem, tem alguma diferença do belo hoje em São Paulo? Não, não tem. Não tem. Então, veja, eu tenho que pedir licença para vocês, é uma coisa muito longa, quer dizer, é muito complicado se falar de processo histórico num período tão longo. Mas, como isso é um ensaio teórico, eu tomei a liberdade de trazer uma história que nós podemos concluir que seja uma história de longa duração. Pois bem, tiveram o Báquio de Tanagra, no século III, ele descreve Hipócrates como autor de 21 livros. Nós sabemos que não foi Hipócrates. Foram várias pessoas que escreveram livros, ficaram sob o nome de Hipócrates. O conjunto ortográfico é diferente. O pronome, o advérbio. Hoje, um professor atento sabe se o aluno escreveu ou se não escreveu. Ele conhece a leitura do próprio aluno. Pois bem, tem 21 livros, só um livro de cirurgia. É um contraponto. A cirurgia é um contraponto naquela época. Era um contraponto ao belo? Possivelmente sim. Possivelmente sim. É a única explicação que nós temos com uma escola tão florida como foi a escola de Cós, tiver só um livro de cirurgia. Pois bem, tem 2 citações no juramento de Hipócrates, evitando um tipo de cirurgia, que é a retirada da pedra da vesícula, e outro o aborto. Ambos provocavam a morte.
E a escola de Cóis, o princípio fundamental dela era a manutenção da vida. Então, tudo que provocava a morte era proibido. Não tem questão de moralidade. É porque provocava a morte. E se provocava a morte, ela não é adequada a ser feita. Então, nesse momento, nós podemos dizer que a escola de Cóis, liderada por Hipócrates e vários outros médicos, também seguiu esse patamar. Isso aqui é muito interessante. Vem o cristianismo, que comete injúrias contra a cultura greco-romana, mas tem essa figura mágica. Essa figura é muito importante. Ela está no Museu do Louvre, na seção de Idade Média. Isso aqui é o médico, ele não consegue curar um doente, aí entra a santa, e ele sai de cabeça abaixo, completamente desmoralizado. É uma construção teórica muito própria do cristianismo romano na Idade Média, que mantém a corporalidade. Não se toca no doente. Ele é curado pela ação mágica, que tem várias possibilidades de interpretação. Enquanto que o cirurgião barbeiro, ele tem essa face agigantada, grosseira, porque era assim que se entendia. O cirurgião barbeiro não era simpático. Esse é uma das melhores figuras. Mas olha a fisionomia. Ele não tem uma fisionomia de bondade. É uma fisionomia agressiva, porque essa era a função dele. Essa imagem é muito forte. Essa imagem eu pedi para o professor Belize, a Taliba Macera Belize, com quem eu tive a honra de trabalhar no Rio de Janeiro durante um certo período. Eu tive a honra de trabalhar com o professor Ataliba Belize. Eu quero repetir, eu tive a honra de trabalhar com o professor Belize, ele está falecido. Eu fiquei perto dele na UTI até os últimos minutos. E pouco antes dele acontecer o problema, João, vem cá que eu quero te dar umas... Eu digo, eu quero essa. Eu disse, mas você quer? Eu quero, ela vai ser útil. É essa o aspecto do pós-operatório nas cirurgias de 50 a 70. Eram as mastectomias radicais, com esvaziamento cervical. Eu ganhei 2 minutos. Já estou terminando. Ah, tá bom, desculpa. Pensei que você viesse com papel novamente. Tá, eu estou só reagindo. Na universidade pública é assim que a gente faz, cara. Eu não deixo de ser professor de universidade pública. Pois bem, essa imagem é terrível. Terrível. Eu convivi com ela nas enfermarias do Instituto Nacional do Câncer. Nenhuma, nem 2 vezes, muitas vezes. E aquilo, a própria enfermagem, ela dizia, é repugnante. É repugnante. Por que não tem... Não, a gente não... É isso mesmo, é isso que causa. Né? O grande esvaziamento cervical, às vezes, com costectomia, tirava 1 ou 2 costelas e ficava essa visão dantesca. Pois bem, houve uma resposta social. A resposta social são cirurgias largas, mas com reconstrução imediata. Você faz a cirurgia com bastante margem de segurança e reconstrói. O doente fica reconstruído. Isso é uma hemimandibulectomia com esvaziamento cervical modificado. Então, nós vamos às considerações finais. Vejam, existe um anseio público, coletivo, na busca do belo. Nós não podemos negar isso. Hoje nós temos o personal. Na Grécia, era o especialista em educação física. Eles ensinavam, eles sabiam que quanto menos pesados, as pessoas viviam mais. Então, eles trabalhavam para que as pessoas vivessem mais. Como? Fazendo exercício e diminuindo a ingesta calórica. E é esse o arquétipo que nós... Claro que eu tenho 4 mulheres absolutamente extraordinárias. A minha mulher e 3 filhas. Então, o meu mundo é o mundo das mulheres. Eu adoro as mulheres. E eu coloco aqui imagens femininas, claro. Essa é uma das deusas indianas dançando
ritmo de dança, no meio do fogo. É isso mesmo, a construção feminina é essa, é em torno do fogo. E a nossa, novamente, a nossa Vênus de Milo. Então, é assim, isso é um processo teórico, que a história da resistência coletiva às cirurgias mortais e as que são deformantes, elas fizeram um processo de mudança da cirurgia. As cirurgias minimamente invasivas. Hoje é possível tratar e embelezar os corpos. Você trata, mas não enfeia os corpos. Isso é uma reação coletiva ao corpo feio, deformado. E a cirurgia que causa a morte. E nesse conjunto todo, é possível, sim, nós dizemos que as incisões minúsculas, inclusive das cirurgias robóticas, elas desfrutam de enorme liberdade. Não só eu, meus alunos da pós-graduação tiveram a gentileza de fazer uma pesquisa no jornal, em sites internacionais, não tem uma única queixa contra a cirurgia robótica. Nenhuma única queixa. Enquanto que as cirurgias que está se fazendo cada vez menos, as queixas se avolumam, ou pela complicação, ou pela morte. Então, esse conjunto, nós continuamos buscando o divino antropomórfico. Essa é a construção e essa é a mensagem aos jovens estudantes. Nós temos que estar apaixonados sempre. Muito obrigado pela gentileza.